Olá, essa é uma proposta de dinamizar os nossos estudos, essa nossa caminhada. Eu acredito que o vídeo ele seja muito mais fácil e muito menos cansativo do que um texto que às vezes a gente lê, cansado de ler, apesar de a gente tentar fazer um texto pequeno, mas mesmo assim talvez seja mais fácil e menos cansativo trabalhar com vídeo, tá? Eu quero começar hoje com esse vídeo uma caminhada sobre uma coisa que é muito importante para nós que somos cristãos, a vida de Cristo, né? Eu então faço a leitura hoje do texto de João 1, de 1 a 18, entendendo quem é Jesus. Dentro dessa caminhada, quem sabe a gente consegue lançar um outro olhar para quem é Jesus e para quem nós deveríamos ser também, né? Eu irei fazer a leitura desse texto na versão da nova linguagem de hoje, né? A nova tradução da linguagem de hoje, por sua facilidade, tá? Mas a gente também vai talvez fazer outras leituras em outros textos, como Almeida e a Mensagem, Bíblia Viva e outras versões NVI, tá bom? O texto, então, de João 1, de 1 a 18, fala o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. O João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, e não pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. O texto de João tenta caracterizar exatamente a deidade de Jesus, né? Esse termo, a palavra, ou o termo o verbo, que você também vai encontrar em outros textos. Mas o grande interesse de tudo isso é entender que Jesus não era somente um homem, mas ele também era homem. Que Deus, estando longe lá no céu, veio à terra. Que ele se esvaziou de si mesmo e tornou-se homem. Se tornou humano. Se tornou gente como nós, com dificuldades, com problemas, com sonhos, com vontade de ir no banheiro, com fome, com sede. Quando Jesus se torna humano, ele deixa de lado toda a sua questão de poder, né? Ele é Deus, a sua figura é Deus, a sua identidade é Deus. Ele não precisa de poder para ser Deus, mas ele esvazia-se do seu poder, da sua onisciência, da sua onipotência,
da sua onipresença para também ser preso a nossos critérios de angústia diante das possibilidades. Nasceu em uma manjedoura pobre e morreu no madeiro de cruz. Duas realidades de quem é o ser humano: nasceu e morreu. Se a gente olhar também em alguns outros pontos, Jesus chora quando o seu amigo morre. Ele foi ressuscitado e tudo mais, mas Jesus chora. No deserto, Jesus passa fome. Passa fome. E por isso ele é tentado. Ele tem tanta possibilidade e tantas vontades quanto eu e você. Quando ele morre, ele sangra. Ele sente dor. Pasmem, ele vai no banheiro. Né? A gente não está na Bíblia, mas ele vai no banheiro. A grande importância de Jesus para a gente é que Deus mostra que para alcançar e resgatar, nós temos que nos tornar iguais. Para que ele nos resgatasse, ele também se tornou humano. E aí eu tenho que lembrar de um texto do Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador, que ele fala o seguinte: Jesus era tão humano que tornou-se divino. Se tornar igual não significa que a gente tem que ser exatamente igual nas atitudes, mas nas possibilidades. Quando eu me torno igual a um chinês, eu tenho a possibilidade também de comer cachorro. Mas eu não vou comer o cachorro. Mas eu me torno igual a um chinês. Eu me visto da cultura dele, eu me visto da roupa dele, eu me visto da língua dele, eu me visto do pensamento dele, mas diante do pensamento dele, eu sou um brasileiro. É isso que a gente tem que entender. Que se tornar igual para resgatar não é fazer aquilo que eles fazem, mas ter a possibilidade. E balançar e contrabalançar o que é certo e o que é errado. Por isso, ir na balada não é o problema. O problema é o que você faz lá dentro. E pode ser complicado você ficar lá dentro e não fazer nada errado. Então não faça. Essa que é a verdadeira intenção. É mostrar que Jesus encarna a missão de Deus se tornando ser humano. E aí, a gente tem que começar a prestar atenção que talvez a nossa humanidade e essa busca que a gente tem por espiritualização, oh meu Deus, deveria não existir mais. Que a gente deveria realmente ser mais humano. Entender que a gente tem muitas limitações. Que quando a gente der uma escorregada, isso é normal do ser humano. E a nossa condição é uma condição pecadora. Mas Deus nos libertou. Isso é o interessante. Então a gente vai acabar errando, a gente vai acabar falhando. Logicamente a gente tem a possibilidade de não falhar. Jesus ele estava com essa possibilidade também. Com todas as mesmas dificuldades, ele entendeu que a possibilidade de errar existia. Mas ele não ia dizer sim para ela. Que a gente possa dizer não para as possibilidades ruins, que a gente possa dizer sim para as possibilidades boas. Entender que Jesus se tornou humano é entender que nós precisamos também ser humanos. Entender que Deus se tornou gente, que o Deus lá do céu veio para a terra para se relacionar com a gente, é lembrar que a gente também tem que se relacionar com o outro. Que esse texto nos mostre quem nós devemos ser realmente como cristãos.
e que nessa caminhada a gente possa ser mais iguais a Cristo e mais humanos. Que a gente possa ser cristinos, não cretinos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos proteja pelo teu sangue e pelo teu precioso nome dele. Amém.